Glória a Deus, aleluia. Que bom que vocês estão aqui. Muito bom estar na presença do Pai, adorá-lo, exaltar o nome de Jesus. Hoje nós vamos chegar ao final da série de finanças e falar, estava tão bom, né? Mas eu acredito que muitas pessoas têm vivido um testemunho e têm se libertado, sabe, de muitos sentimentos e preparados para viver a promessa do Senhor nas nossas vidas, amém? Pra você ter uma ideia, eu vou contar um testemunho, já começar. Seu Jorge, o fogo veio aqui, seu Jorge, já senti, fica aí no mistério aí. Estou brincando com o seu Jorge, coloquei ele para ficar orando por mim ali. Então, vamos lá, testemunho. Quem está vivendo testemunho financeiro, levanta a mão aí. Está vivendo, amém, glória a Deus. Está vivendo transformação, está sendo livre. Um testemunho que talvez você não percebeu, é o coração desprendido dessa angústia, da necessidade do amanhã, de ter condições de pagar as contas, de ter condições de viver os sonhos, os futuros que nós criamos dentro do nosso pensamento. Eu acredito que muitos aqui estão sendo libertos disso, dessa ansiedade, às vezes até uma depressão, porque não conseguem enxergar, né? Porque tudo está relacionado ao que temos, para entendermos o que somos, quando na verdade Cristo já fez tudo por nós, já somos abençoados, amém? Glória a Deus por isso. Eu acredito que esse é um lindo testemunho, só do nosso coração estar desprendido das finanças, não ter a preocupação, sabe, de se eu vou ter ou não. Isso já é uma grande libertação, é um grande milagre, é um grande sinal que Deus está fazendo coisas maravilhosas na nossa vida, amém? Esse é o tudo, para mim eu acredito que se a gente, apóstolo, você me trouxe essa mensagem para quê? A real para que o nosso coração seja desprendido desses sentimentos, essa é a grande verdade, amém? Eu acredito que o Espírito Santo muito mais do que isso, mas como eu disse, andar numa verdadeira finanças do reino vai produzir frutos na nossa vida, que você queira ou não, vão gerar esses frutos, tá? Você vai viver milagres sobrenaturais. Então, eu quero contar um para vocês, que eu vivi, eu também sou filho de Deus e preciso experimentar dessas coisas, né? No começo do ano nós estávamos um pouco de dificuldade não, esperando no tempo do Senhor para pagar as contas, né? E uma dessas contas era o IPVA do nosso carro. E aí, quem tem carro sabe que no começo do ano você pode parcelar, e nós não conseguimos parcelar, falamos, vamos até o tempo da placa virar, e aí a gente consegue resolver isso aí, não tem problema nenhum. Mas nunca foi falta de sono, nunca a gente deixou o nosso coração preso nisso. E beleza, estamos lá tranquilo, e enfim. Fevereiro chegou, também não pagamos uma parcela, e tá ótimo, glória a Deus, aleluia, e vamos lá, vamos falar do amor de Jesus, porque é o que interessa. Quando foi semana passada, nós acabamos de ministrar, fomos para casa, eu e a Natasha, e a gente falando sobre como está sendo bênção, como está sendo legal isso, a transformação das pessoas, porque a gente recebe os feedbacks, né, do que as pessoas estão vivendo, experimentando, e isso é muito legal, e a gente muito empolgado com isso, fomos para casa. Na segunda-feira, a Natasha inventou de entrar na conta para ver o IPVA do carro, para ver como é que estava, para se programar, para a gente poder ver como nós iríamos fazer. Ela entrou e nada consta. Aí ela falou, não, está no lugar errado. Aí foi em outro lugar, nada consta. Então no banco, jogou o Renavan, nada consta. Gente, foi pago o meu IPVA e eu estou aí, nada consta. Amém? De verdade. A alegria no coração não é porque foi pago o IPVA, é porque esse Pai, Ele cuida da gente, entende? Ele está cuidando do nosso coração, Ele está fazendo as coisas. Então se desprenda dessas preocupações financeiras, porque a Bíblia garante, quem se preocupa com isso são os gentios, são os pagões, são pessoas que não têm Deus no coração, certo? Então, de novo, a intenção no nosso coração é se desprender das preocupações financeiras.
e sim posicionar o nosso coração no lugar certo. Então, se nós fazemos e andamos nessa questão financeira, é por causa de uma posição de coração. Então, hoje, nós vamos finalizar trazendo algumas coisas importantíssimas. Nós vamos falar hoje sobre o princípio da colheita, tá? Então, até aqui nós aprendemos que o nosso coração precisa estar no lugar certo. Não adianta você fazer o que nós semear, dar dízimo, ofertar ou lançar sementes com a intenção errada, com o coração errado. Isso não é o que Deus quer, não é o que Deus escolheu para nós, não é a forma que Deus tem enxergado, mas é com um coração muito generoso de podermos participar das coisas do reino. Então, ao longo dessa série sobre finanças do reino de Deus, muitas pessoas elas vivem ao extremos das coisas, né? A gente percebe que não dá para pegar só um capítulo e só um culto, uma mensagem e falar, é isso. Nós temos que somar as 5 mensagens e aí nós vamos ter o todo e compreender realmente aquilo que Deus quer nos levar a viver. Então, quando nós não temos isso, ou ela traz o quê? 2 extremos, né? Do lado, um legalismo religioso, do tipo que você diz, se você não contribuir, Deus vai te amaldiçoar. Muitas pessoas entendem, se ela não der o dízimo, se ela não ofertar, não semear, as pessoas serão amaldiçoadas por isso, né? Roubam a Deus, como usa um texto de Malaquias 3:10, onde falando que as pessoas que não dão o dízimo, elas roubam a Deus. Amados, nós somos abençoados e perdoados de todos os nossos pecados. Se você dá o dízimo ou não dá o dízimo, não há maldição sobre a tua vida, amém? Eu quero deixar isso muito claro aqui, para a gente poder entender o processo. E por outro lado, do outro extremo, então se a gente está no extremo do legalismo, né, da religiosidade, de fazer por medo, de fazer por uma obrigação, existe um outro lado do contexto que é assim, uma reação que nós damos diante disso. Então, se eu já estou embaixo da graça, então não existe mais nenhum princípio espiritual relacionado às finanças. Então, se Deus já me abençoou e eu não preciso, as pessoas vão para um outro lado, do tipo, bom, já que não precisa, eu não preciso fazer nada disso, eu sou abençoado. E queridos, não é bem assim. Você é abençoado, mas existem princípios, tá? Cristo, ele nos libertou da maldição da lei, isso é fato. Não existe mais maldição, mas ele não anulou os princípios do reino de Deus. E nós precisamos entender isso. Há uma diferença entre quebrar a maldição e princípios serem anulados, tá? Então, um dos princípios mais claros é este, como semeadura, então plantação, semente, mais tempo igual a colheita. Então fala comigo, semeadura mais tempo igual a colheita. Então nós vamos aprender isso hoje, ok? Olha só, Gálatas capítulo 6, verso 7 diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também irá colher. Então, esse texto está no Novo Testamento. Paulo está ensinando a igreja de Gálatas, e ele não está falando de maldição aqui. Ele está falando, olha gente, não se brinque com Deus, não se zomba de Deus, tá? Então, por quê? Porque há uma realidade, há um princípio. O que o homem semeia, o homem vai colher. E esse princípio, ele abrange todas as áreas das nossas vidas, inclusive as finanças, ok? Então, a forma que você semeia é a forma que você colhe. Ok? Então isso aqui é uma realidade espiritual, não tem a ver com maldição ou não maldição. O princípio da semeadura, ele existe desde a criação. Antes da lei de Moisés existir, Deus já havia estabelecido esse princípio na criação. Gênesis capítulo 8, verso 22 diz assim: enquanto a terra durar, olha, então, enquanto a terra existir, enquanto a terra durar, haverá o quê? Semeadura e colheita. Então, o Senhor, quando Ele estipula o princípio do plantio, Ele diz, quando que isso vai funcionar? Quando que isso termina?
Quando que isso começa ou quando eu tenho que fazer? Querido, enquanto a terra existir, enquanto nós estivermos aqui, haverá plantio e colheita. Haverá semeadura e colheita. Então esse princípio, ele não pertence à lei, ele pertence a uma estrutura de vida, ele pertence a um padrão de vida. Assim como na agricultura, você sabe disso, que aquele que planta pouco, colhe pouco. Não é assim? Quem planta mais vai colher mais. Então é um funcionamento natural que Deus estabeleceu. Se você quer, você investe na tua vida, você investe nos estudos, você investe na sua capacitação, com certeza, meu amado, você vai colher mais do que aquele que não investe. Olha, isso aqui não tem a ver com o amor ou bênção de Deus, tem a ver com aquilo que nós estamos crendo e vivendo. Amém? Está entendendo? Por exemplo, Deus ele te ama incondicionalmente. Deus te abençoa incondicionalmente, certo? Agora, para você passar numa prova, não significa que Deus te ama incondicional, que Deus te abençoa incondicional, que você vai passar pela prova se você não estudar. Então você precisa lançar semente, você precisa plantar para que você possa colher. É um princípio de vida, não é uma mágica, não é um banco de negócios, não é algo que a gente está tirando valor ou proveito disso, né? Então, uma coisa que é fato, em Gálatas também, capítulo 3, verso 13, diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então isso significa que Deus não amaldiçoa ninguém por não dar. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então Deus não vai romper relacionamento com você, intimidade com você, porque você não anda nisso, porque você não semeia. Deus, a nossa aceitação diante de Deus não depende de dinheiro. Então, as pessoas acham que porque ela dá dinheiro, Deus vai te amar mais, ou Deus vai... Não, isso está tudo errado, pensar dessa forma. Isso é um extremo, né? Nossa salvação não depende de contribuição. Mas em Cristo Jesus já fomos plenamente aceitos. Mas a ausência da maldição, e é aqui que as pessoas erram, não elimina os princípios. Não é porque Deus tirou a maldição da nossa vida, não é porque nós não somos amaldiçoados, que os princípios foram eliminados. Então, então já que não tem maldição, eu não preciso cumprir princípios. Está errado. Existem exemplos claros, que quem perdoa, recebe perdão, sim ou não? Nós não temos que perdoar? Não é um princípio? Você não precisa perdoar? Porque senão, não é que você não recebe o perdão de Deus, é porque você não está entendendo o amor de Deus para a tua vida. Amado, eu perdoo porque eu fui perdoado. Ok? Princípio de honra. Quem honra é honrado. Né? O princípio de semeia, quem semeia colhe. O princípio de buscar, quem busca encontra. Existem muitos princípios que Deus estabeleceu. Então, isso aqui não é lei mosaica, são princípios espirituais do reino de Deus. Então, não é um mandamento legalista, você precisa fazer, você é obrigado a fazer. É princípio espiritual. Eu escolho andar, eu conheço o princípio. Eu sei que se eu fizer isso, eu vou colher sobre isso. Amém? Estão entendendo? Então, como que funciona a colheita? A colheita no reino de Deus é um processo simples. Semente, mais tempo, igual a colheita. Então, nós precisamos entender. Marcos capítulo 4, verso 26 diz assim: Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Então, ele começa a mostrar aqui o processo de semeadura. Depois ele ia dormir e se levantasse de noite ou de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegado o tempo de colheita, né? O tempo da ceifa. Então, sabe, existe um processo. Existe o lançar, existe o esperar e existe a colheita. O interessante é que muitas pessoas, elas querem semear hoje e já colher amanhã. E existe um período
para que a semente produza. E, gente, naturalmente, quando nós semeamos na própria terra, você não vê a semente saindo as raízes, você não vê, é tudo invisível. Então, uma coisa que nós precisamos entender que, para entender a semeadura, você não tem que esperar resultados para falar, eu estou fazendo algo certo, porque é uma posição de coração, é claro, é óbvio, é verdadeiro, que aquilo que você semeia, você colhe. O texto está bem claro, de Deus não se zomba, o que semeia, o homem vai colher. Então, se a semente não está acontecendo ainda, então você deve esperar, não deve parar de semear, porque também uma outra coisa que a gente precisa entender, é que há um processo, hoje eu planto, eu espero, até aquilo dar fruto, depois que aquilo dá fruto eu colho. O que eu faço de novo? Planto, espero, né? Não foi o que o Senhor disse? Que em Gênesis, que enquanto a terra durar, haverá semeadura e colheita? Então é processo. Por que Deus estabeleceu isso? Isso gera relacionamento, dependência, intimidade. Então aqui as pessoas têm que plantar ou semear, esperar, colher, planta. Quando ela rompe um período, e isso, amados, eu acredito que em todas as áreas da nossa vida, quando você rompe um período, haverá uma falta, e esse período de falta virá lá na frente para você, você vai sofrer por isso. A falta daquilo, a ideia de sofrer por exemplo, no meu tempo de estudar, eu não estudei, eu fiquei fazendo bagunça, fui até a 7ª série, com 24 anos, na 7ª série. O que eu tive que fazer? Perdi muitas coisas na minha vida por causa disso. Foi Deus me amaldiçoando? Foi Deus não querendo que eu fosse próspero, que eu fosse abençoado? De jeito nenhum. Foi fruto das minhas semeaduras. Se eu semeei vento, eu vou colher vento. Se eu semeio vazio, eu vou colher vazio. Amém? Glória a Deus. Então, está claro isso, essa questão? Então, não é porque você semeia hoje que você vai colher amanhã. Semear também é um ato intencional, amados. Tá? Ninguém semeia por acidente. Ninguém fala, opa, eu plantei ali sem querer, né? Não é isso. Sabe, todo agricultor, quando ele planta, ele tem intenção de colher. E ter a intenção de colher não significa que você está trocando. Significa que você sabe o que você está investindo, o que você está fazendo. Né? 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, Paulo, ele fala assim, cada um contribua conforme propôs no coração. Então, amados, a semeadura necessita de uma proposta que nós escolhemos decidir dentro do nosso coração. Então, você não pode, não faz sentido você semear por impulso. A palavra propôs significa decidir deliberadamente. Eu escolho por mim mesmo. Andar nisso não é alguém que está pondo uma arma na tua cabeça, não é alguém que está pregando, te levando a ter uma motivação, ou te forçando a fazer algo. Não é dessa forma que semeia, é com uma decisão no coração. Então cada um contribua segundo aquilo que propôs no seu coração. Porque, amados, lembra que até aqui nós estávamos falando que o que Deus está lutando contra a gente é o nosso coração. O que Deus quer não é o nosso dinheiro, mas é o nosso coração. E de fato, muitas vezes, aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro. E muitas vezes, porque o nosso tesouro é o dinheiro, é a ganância, é a avareza, o nosso coração se dobra a isso. Amém? Estão entendendo isso? Então, se cada um tem que contribuir segundo o que propôs no seu coração, ou seja, eu tomo uma decisão deliberadamente de andar nisso. Ok? Isso, então semeadura no reino de Deus é o quê? Não é o impulso. Nossa, eu tive eu fui impulsionado, um sentimento, uma vontade. Não é um impulso, é uma convicção. Eu sou convicto com isso. Sabe, às vezes alguém fala aqui, que nem eu dei o testemunho, né, que eu recebi uma bênção onde Deus pagou
o IPVA do meu carro. De verdade. Eu não fui procurar lá quem foi que pagou, que não sei o quê. Eu só estou experimentando da bênção. Amém? Aí a pessoa está aqui, ela fala, nossa, olha, o AP, ele deu algumas ofertas, ele recebeu uma bênção. E aí você, por impulso, vai e faz. Cara, essa semente não produz fruto. De novo, tem que ser segundo proposto no coração, uma convicção. Então não pode ser o impulso, sabe? Não pode ser por pressão. Não, você precisa dar. Você não vê Cristo ensinando a gente na pressão das coisas. Ao contrário, é liberdade. Eu faço isso porque eu sou livre, eu faço isso porque não existe maldição sobre a minha vida. Porque não é para eu ser abençoado, é porque eu sou abençoado, é totalmente diferente. Eu tenho liberdade para fazer isso, eu não faço isso com medo, eu não tenho problema nenhum, se o Senhor pedir a minha casa, o meu carro, e eu entregar isso, porque eu sou livre, isso não me prende. Então a semente, ela precisa também não ser por pressão, mas em liberdade. Por que você quer fazer isso? Porque eu sou livre. Amém? Outra coisa que ela não é, a semeadura no reino não é por manipulação. De novo, mas é por sinceridade de coração. Então, não pode ser algo, eu vou manipular algo, alguém está manipulando algo. Não, o meu coração é do Senhor Jesus. Ele conduz minha vida, Ele é dono de tudo que eu tenho, eu sou mordomo, e o que Ele me pede, eu não tenho preocupação de entregar para Ele. Amém? Posso ouvir um amém? Essa semeadura, ela nasce de uma decisão consciente. Êxodo 25, verso 2 diz, de todo homem cujo coração o mover, dele receberá a oferta. Deus está dizendo aqui, que Ele não queria obediência externa. Lembra que nós falamos semana passada? Do externo e do interior? Prosperidade exterior começa na prosperidade interior. Então, Deus não estava querendo aqui, olha só, de todo homem cujo coração o mover, todo homem que se mover com o seu coração sincero, desse homem, Deus receberá a sua oferta. Então, se você se move sem sinceridade, sem um coração entregue, só uma questão de ganância, ou medo, ou religiosidade, querido, está errado. Deus não recebe esse tipo de oferta. Essa oferta é uma semente infértil, ela não produz, né? Olha só o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32, porque esse sentimento que estava sobre a igreja de Atos, é o sentimento verdadeiro de andar nessa questão de contribuição, de semeadura, de plantio e de colheita. Olha só o coração deles, ninguém considerava, olha só o que eles estavam vivendo, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Deixa eu ver como é que está aqui. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram em comum. Então, dentro do coração daquelas pessoas da igreja de Atos, eles não tinham isso aqui, é meu, eu conquistei, eu trabalhei, é meu carro, é minha casa, é meu dinheiro, está entendendo? Eles não consideravam. Isso eu já disse na passada, sabe, queridos, enquanto você acha que é tudo teu, você se agarra a isso, e você se desprender disso, fica difícil. Quando Deus te pede algo, fica difícil. Quando teu coração, fica difícil teu coração decidir dar deliberadamente, porque você tem apreço. Agora, quando você entende como eles, ninguém dizia que coisa alguma do que possuíam era deles, porque eles tinham convicção que tudo que eles tinham era do Senhor. Então, uma dica que eu quero dar para vocês andarem nesse princípio. Primeiro, reconheça que tudo vem de Deus.
Tudo na tua vida vem de Deus. Deixa isso muito claro, muito convicto para o teu coração. Sabe, o Senhor, Ele conhece o nosso coração, gente. Ele sonda o nosso coração. Olha, eu te garanto uma coisa. Eu nunca vi pessoas que andam nisso serem pobres ou passarem dificuldades na vida, a não ser por causa do reino, do evangelho. Sabe, luta e dificuldades por causa do reino, como o apóstolo Paulo passou, não tem problema nenhum, isso é glorioso. Mas por causa do pecado, por causa do diabo, por causa de maldição, cara, não tem como essas pessoas viverem isso. Então, primeira coisa, reconheça que tudo na tua vida veio de Deus. Segundo, pergunte para o Senhor como você pode participar com isso. Como que Deus quer que você faça? O que Deus quer que você doe? Esteja sempre esse coração sensível à voz de Deus para aquilo que você precisa andar na questão de semeadura. Porque, e se for coisas grandes ou coisas pequenas, o que é fácil dar? Sabe, essas perguntas, sabe, elas vão ser respondidas, porque não é o que é grande, ou o que é pequeno, ou o que é fácil, ou o que é difícil, é o que o Senhor quer. O que o Senhor deseja, né? Depois, decida intencionalmente. Então, eu vou fazer, e ponto. Algumas pessoas, já vi vários testemunhos, pessoas falam assim: Senhor, se o Senhor me der um emprego, o primeiro salário eu te dou. E aí a pessoa recebe o emprego. E ela foi muito sincera nesse momento. Mas aí quando ela recebe o primeiro salário, ela fala: sabe, Deus, tem isso, tem aquilo outro. Percebe? Então, ela não teve uma decisão concreta, completa. Ela não teve uma decisão com intencionalidade. Por isso a semeadura precisa ser intencional. Porque muitas vezes, querido, vai te desafiar a esticar a tua fé. Deus, Ele está querendo aumentar a tua fé. Não é te fazer mais abençoado. De novo, gente, dinheiro não é sinônimo de abençoado, de prosperidade. A gente precisa desligar nossa mente dessas coisas. Dinheiro é só uma ferramenta que Deus usa para nós nos mover, para nós abençoar outras pessoas, ok? Amém? Então, e o último passo é fazer com alegria. Sabe, amado, quando você entrega um dízimo, quando você entrega uma oferta, quando você dá algo para alguém, se você fizer com peso, essa semente não prospera, ela não acontece. Você precisa pedir para o Senhor me dá alegria em fazer isso. O próprio Senhor nos disse que aquele que dá, tem que dar com alegria, que é melhor dar, porque tem mais felicidade quem dá do que quem recebe, né? Então, para a gente entender mais um pouquinho sobre isso, a gente precisa dividir 3 estações. A primeira estação é o princípio do reino, que está estabelecida no começo de tudo. Deus estabeleceu coisas. Sol vai ter que se levantar todos os dias, a lua, né? Os mares não podem ultrapassar suas margens. Princípio que Deus estabeleceu, governa as leis espirituais, rege todas as coisas. Existe também um outro período. Então, primeiro período, princípio do reino. Segundo período, prática da lei. Um período onde Deus estabeleceu um processo para ensinar o povo como que é as coisas. O povo de Deus, o povo de Israel. E o último período é o período da graça. A ação da graça de Deus na nossa vida. Então, no primeiro período, no princípio do reino, está falando da realidade espiritual eterna. Gálatas, como nós lemos 6:7, diz que tudo que o homem semear, isso também colherá. Então, qual é o princípio no primeiro período, na formação de tudo? Semeadura igual a colheita. Plantou, você vai colher. Amém? Uma outra semente. 1 Samuel capítulo 2, verso 30 fala que aqueles que os homens, ao que me honrar, eu honrarei. Deus está falando de honra. Ele está falando que Ele vai exaltar, e honrar é te exaltar. Quem? Aquele que honra a Deus. A semeadura. Isso aqui não tem a ver maldição ou se eu vou ser amaldiçoado se eu não fizer. Não, cara. Você quer elevar teu nível, começa a honrar a Deus.
você vai ver o quanto que ele vai te exaltar. Porque é princípio do reino. Segundo, terceiro, Lucas 6:38. Dai e dar-se-vos-á. Lembra que põe esse versículo para mim aí, por favor. Isso. Eu falei que a bênção de Deus é sacudida, transbordante e recalcada, né? Não falei isso? Falei várias vezes sobre isso. E é verdade, a bênção do Senhor, ela produz alegria sobre a nossa vida. Mas eu vou corrigir, eu estava errado. Eu vou ensinar de novo para vocês. Olha só, o texto diz assim, Lucas 6:38. Dar-se-vos-á dado, boa medida, dai e ser-vos-á dado. O que vai ser? Então, se eu dou, se eu semeio, se eu planto, se eu sou generoso, é condicional, é um princípio. Ah, apóstolo, se eu não fizer isso, eu vou ser amaldiçoado. Não, querido, você não vai. Mas você não experimenta também. Não é que Deus está vetando. Ele está te ensinando a ser algo diferente, a posição do teu coração. E ele diz assim, então se você faz isso, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão, porque com a mesma medida com que medires, também vos será medido. Então, generosidade gera generosidade. Esses princípios são universais, espirituais e permanentes, eles não mudam. Deus estabeleceu isso desde o começo, e amém, glória a Deus, aleluia. O que nós devemos fazer? Andar nisso. Segundo princípio, prática da lei. Foi uma forma específica dada a Israel. Lá está dentro o dízimo, os holocaustos, as coisas que estão aqui na Bíblia, que são as leis, né? Os 10 mandamentos, estão tudo aqui, e as 613 leis, estão tudo aqui. E a gente entende, porque o Novo Testamento fala que isso é uma sombra daquilo que seria lá no futuro. Quem estava aqui na reunião de líderes? Levanta a mão. Eu falei sobre a sombra, não foi isso? Na reunião de líderes? Falei? Muito bom. Então vocês lembram. Então, a lei não era uma realidade final, era só um modelo provisório. Por isso, o Senhor precisou estabelecer valores, 10%. Percebe aonde que entra? Por quê? Porque o coração do povo não estava entregue ao Senhor. O coração do povo não buscava Deus, não queria Deus. Então Deus começa, então vocês querem se relacionar comigo? Eu vou estipular coisas, eu vou criar lei. Então há um período do princípio, que é semeadura, princípio do reino. Agora há esse período, né, que é o período da prática da lei. Deus estava ensinando o povo como se relacionar. Então quem não fazia estava debaixo de maldição. Quem não andava não vivia isso, ok? Estava realmente amaldiçoado. E agora nós entramos em qual período? E nós vivemos nesse período, no período da revelação da graça. O que é isso? É a plenitude de Cristo, né? Porque com Cristo o que era sombra, agora vira realidade. Porque agora Cristo mostra para nós como que é. Então a graça de Deus, que as pessoas se enganam, elas falam assim, estou na graça, eu não preciso fazer, enfim. Aí é onde as pessoas se enganam, porque a graça de Deus não destrói os princípios do reino. A graça de Deus, aonde nós estamos andando, não destrói os princípios do reino. Ela não veio, ao contrário, ela eleva o nível. Ela eleva para o coração. Por exemplo, na lei, fala assim, na lei, pra vocês acordar, fala mais forte, na lei, diz assim, não matarás. Fala, na lei, diz, não matarás. O que é isso? É um princípio externo. Porque a lei estava mostrando o que era externo. Na graça, o que Deus diz? O que Jesus diz na graça? Não odiarás. Fala, na graça, não odiarás. Aonde está o ódio? Aqui, ó. Então, você vê que na lei, a gente olha, observa o princípio externo. Mas na graça de Deus, o Senhor nos leva agora para a intenção do nosso coração. Então, se na lei dizia não matarás, na graça está dizendo o quê? Não tenha ódio. Sabia que se você tem ódio no teu coração, é como você fizesse aquilo na lei que seria matar?
Olha só, o nível subiu na graça de Deus. Sabe, você ter raiva, ranço, esses sentimentos, é como matar. Então, qual é a diferença de você e de um assassino? Na lei você só iria, estava escondido dentro de você, né? Mas na graça que Deus está procurando. Na lei, por exemplo, dizia assim, não adulterarás. Aonde está o adultério? Do lado externo, o ato consumado. Mas na graça, o que Deus fala? Se cobiçares com os teus olhos, você já pecou. Está entendendo o balanço? Então as pessoas acham que porque está na graça, ficou mais fácil, eu não preciso fazer algo do tipo. Ao contrário, o Senhor está elevando o nível. E por que Ele está elevando o nível, amados? Porque agora existe algo que vocês têm que eles não tinham. O Espírito de Deus, a revelação, o amor, o perdão. Eles não tinham Cristo revelado. Nós temos, nós sabemos que Ele veio. Por isso não tem como nós contestarmos o nosso coração e dizer, cara, mas eu não sei se é verdade ou não. Não tem, amado, nós vimos. O Paulo, os discípulos pregam, porque vimos e ouvimos, pregamos aquilo que cremos. É incontestável. Então, na lei era 10% que nós dávamos, era obrigado. Na graça, o que é na graça? Quanto que eu dou? É 100%, é tudo. Lembra, nós lemos, eles não tinham por si posse das coisas que estavam na sua mão como se fosse deles. Eles entendiam que tudo aquilo que eles carregavam eram do Senhor. E amado, essa a intenção do nosso coração, é o que nos traz prosperidade. Porque aqui você começa a entender que você não tem falta. Aqui você começa a entender que você tem tudo, para todo o tempo, para o momento certo, para o propósito de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém? Jesus, então, Ele leva o mandamento do comportamento externo para a intenção do coração, para dentro de você. Em Cristo nós já fomos abençoados. Talvez você pode dizer assim, pastor, lá em Efésios, capítulo 1, verso 3, fala que bendito Deus Pai, e aí ele vai dizer que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E aí você diz assim, eu já sou abençoado. E é verdade, querido, nós somos abençoados. Sua aceitação diante de Deus não depende das ofertas, como eu já disse. Sua salvação não depende de dízimos. Sua posição em Cristo Jesus não depende de quanto você semeia. Quem você é em Cristo Jesus não depende de quanto você oferta, de quanto você dá, de quanto você é generoso. Você já é plenamente aceito em Cristo Jesus, amém? Mas a questão é o seguinte, que as pessoas confundem, que as bênçãos espirituais, elas eliminam os processos naturais. E não é verdade. Bênção espiritual não elimina processos naturais. Nós não somos abençoados, mas viver na terra vai envolver processos, tudo bem? Olha só, por exemplo, você recebeu vida eterna. Quem aqui tem vida eterna? Levanta a mão, dá um glória a Deus. Você é eterno? Sim? A Bíblia diz que sim. Mas não come não, para você ver. Processo natural. Deus te amaldiçoou? Hein? Não. Estão me entendendo? Processos naturais não são eliminados pelas bênçãos espirituais. Você recebeu já a paz de Cristo? Quantos nós recebemos paz de Cristo? Diga amém. Você tem paz em Cristo Jesus? Deus não deu a paz, Ele não é o príncipe da paz, ok? Mas para você viver essa paz, você precisa do quê? Não é... eu preciso da bênção do Senhor, pastor. Mas Deus já deu a bênção, por que você não está tendo paz na sua cabeça? Porque você precisa o quê? Renovar a mente. Processo. Qual é a semeadura sua? O que você vai semear? Informações para a mudança da sua mente. Tá, você já recebeu dons espirituais? Sim. Foi Deus deu. Porém, você precisa fazer o quê? Desenvolvê-los, andar nele, crescer, esticar, aumentar. Então, a graça de Deus não elimina o processo na nossa vida. Faz sentido isso? E por que muitos não vivem esse princípio? Porque as pessoas têm que entender o seguinte, amados. Conversão não é
igual à maturidade. Existe um processo na nossa vida, a nova natureza de Deus, nós somos novas criaturas nascidas em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura, porém, essa natureza implantada dentro de nós, ainda precisa ser amadurecida, ela precisa crescer. E quando nós crescemos então nisso, nós andamos nisso. 2 Pedro capítulo 3, 18 diz assim: antes crescei na graça. Olha só, está falando de crescer na graça. Então, não adianta só saber que eu tenho a graça que está sobre a minha vida, essa graça é o suficiente. Ela é, tudo isso é verdade. Porém, eu preciso crescer na graça. Então, ter a mentalidade assim, não, eu não preciso ofertar, tudo bem, não tem problema nenhum, isso só aponta para a imaturidade, é um processo de conversão, mas quando você é maduro, você entende isso de uma forma diferente. Quando você cresce nessa graça, né? Então a generosidade, amados, andar, semear de uma forma poderosa, é uma questão de maturidade espiritual. A obra de Cristo, ela é completa, é suficiente. Mas ao mesmo tempo você vê Romanos capítulo 12, verso 2 falando: sedes transformados pela renovação da vossa mente. Espera aí, eu já fui transformado por Jesus, Jesus já me fez eu nascer de novo, o pecado não tem mais poder sobre a minha vida, eu sou uma nova criatura em Cristo, mas ele está dizendo ainda que eu preciso ser transformado. Há um processo. A nossa mentalidade precisa ser transformada. Então nós precisamos estar sensíveis ao Espírito e deixar com que Ele nos transforme. Então nós temos o Espírito Santo, amém? Você tem o Espírito Santo? Ele nos ajuda nos processos? O Espírito Santo nos ajuda? Sim, mas mesmo tendo o Espírito Santo, amado, não significa que está tudo certo. Como assim, AP? O Espírito Santo é tudo na nossa vida, eu sei que Ele é tudo, mas se você não cooperar com o Espírito Santo, amado, não muda nada dentro de você. Lembra que nós falamos na semana passada, que quando nós fortalecemos o homem interior, esse homem interior começa a receber de Deus, e esse fluir agora de águas vivas começa a jorrar de dentro de nós. Então o Espírito Santo está dentro de nós como água, uma fonte de água, e agora a gente coopera com Ele, a gente concorda com Ele, a gente ouve Ele, a gente descansa nele, a gente faz segundo a vontade dEle. O que isso faz? Jorra uma fonte de água viva, frutos começam a acontecer, ações começam a acontecer. Então, a generosidade, queridos, como nós vimos Davi sendo generoso, é uma resposta de uma cooperação daquilo que Deus já está fazendo na nossa vida. Eu só respondo aquilo, né? Filipenses capítulo 2, verso 12 diz assim, ó: desenvolvei a vossa salvação. Então, olha só, ele está falando para a gente desenvolver a salvação. Desenvolver a salvação não é eu melhorar, eu fazer algo para eu ser salvo. Porque eu sou salvo, agora eu sou um salvo. Porque eu sou salvo, agora eu penso como alguém salvo. Porque eu sou salvo, a minha mente é uma mente do reino de Deus. Então o texto está dizendo, desenvolva a sua salvação. Não é? Eu aceitei Jesus, eu encontrei Ele e eu parei nesse ponto. Não, amados. Está tudo pronto e resolvido. Não, o Senhor quer que desenvolvemos a salvação com temor e tremor, porque Deus, aí por que nós precisamos desenvolver? Porque Deus é quem efetua em vós. Então, por que desenvolvemos a salvação? Porque Deus é aquele que vai efetuar em vós, vai fazer em vós. O quê? Tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, para nós experimentarmos da boa vontade de Deus, das boas dádivas do Senhor, nós precisamos desenvolver a nossa salvação crendo naquilo que Ele direciona a nossa vida. É uma posição interior do nosso coração. Quando eu ando nisso, queridos, quando eu desenvolvo isso, eu experimento, porque aí o querer de Deus e a vontade de Deus, sabe, eu falei sobre isso. Deus quer salvar o mundo, Deus morreu por todos, todos vão ser salvos. Por quê? Porque Deus não quer? O querer de Deus é salvar. Não, porque precisa da cooperação. Então Deus quer nos ensinar a cooperar com Ele nas finanças,
a entender e enxergar o nosso coração, para que a gente participe dessa obra da graça. Então isso não vai ser, mas aí é o que eu fiz, é mérito. Não é mérito, queridos, é participação na obra. É diferente, é porque eu sou salvo, eu participo. Não é que eu participo para ser salvo. O caminho é outro. Sabe, a realidade funcional foi quebrada por Cristo. Cristo, ele quebrou a condenação? Sim. Ele quebrou a culpa sobre as nossas vidas? Sim. Ele quebrou a separação de Deus? Sim. Mas ele não anulou a estrutura da criação, os princípios do reino, semeadura. Cristo ainda, cristãos ainda, mesmo que Cristo já nos curou, já levou as enfermidades, já nos abençoou com toda a sorte de bênção, ainda pessoas ficam doentes, pessoas ainda envelhecem, pessoas ainda precisam plantar e colher, pessoas ainda têm que trabalhar, percebe? Por mais que Cristo já nos abençoou com tudo isso, há uma necessidade de crescermos. Então, uma coisa que é interessante a gente entender, é que Cristo redimiu o homem dentro da criação, ou seja, Ele não tirou o homem do mundo, Ele nos perdoou, Ele nos abençoou, Ele fez tudo por nós dentro deste processo. E agora então, nós precisamos andar no funcionamento da criação, porque fomos redimidos, estamos limpos, estamos abençoados, temos o favor de Deus sobre a nossa vida, porém, estamos ainda na criação. Por isso nós precisamos andar conforme a criação. Talvez você fale assim, a nova natureza deveria ser algo que nós não deveríamos correr atrás. Porque se Deus me transformou, por que eu tenho que correr atrás daquilo que Ele já fez em mim? Mas está errado, ela precisa ser formada, sabe? Como que a nova natureza é formada na nossa vida? Você vem para um culto, discipulado, sendo ministrado, que mais? Uma renovação da mente, ouvindo a palavra, sabe? O amadurecimento. Então, a regeneração, ela acontece instantaneamente. No momento que você aceita Jesus, você foi regenerado, aceito, morador do céu, filho de Deus, autêntico filho de Deus, marcado pelo sangue de Jesus, amém? Porém, a maturidade, ela precisa ser um processo de crescimento. Eu preciso crescer na maturidade, é progressivo. Muitas pessoas falam, Cristo já se entregou, eu não preciso me entregar financeiramente, se Cristo já morreu por mim. De novo, amados, a gente precisa entender uma coisa. A palavra de Deus, ela nos ensina que a graça de Deus, então quer perceber se você está vivendo na graça? A graça de Deus produz imitação de Cristo em nós. Se você está experimentando essa graça, ela está te transformando a você ser como Cristo. Paulo diz assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Por que Paulo estava falando isso? Porque Paulo acessou essa graça. Então não dá para a pessoa dizer para mim que ela é uma imitadora de Cristo, sendo que ela não se parece com Cristo. Não dá para dizer para mim que você está vivendo a graça, sendo se essa graça não te leva a ser como Cristo. Não tem transformação, não tem processo. Então, se a natureza ainda retém, se a sua natureza antiga ainda retém o processo da graça, onde que está a vida de Cristo dentro de você? Né? É interessante a gente entender uma coisa, a Bíblia ela chama isso de já e ainda não. Você já ouviu falar sobre isso? Fala comigo, já e ainda não. Como assim? Já fomos justificados, já fomos regenerados, já fomos reconciliados, mas ainda estamos sendo transformados, estamos sendo santificados, estamos sendo renovados. Então já aconteceu, mas estamos no processo. Isso não significa ausência da nova natureza em Deus em nossa vida, mas significa processo de formação. É muita informação, né, para a nossa cabeça. Então, conversão não é igual à maturidade, não é porque você se converteu e que você já é maduro. É um processo. Sabe, Jesus ele falou,
quatro níveis de crescimento. Primeiro, ele chama as crianças de crianças espirituais. Já viu falar? Você ainda é criança, necessita de leitinho, né? A Bíblia nos ensina isso. Depois das crianças tem os servos. Você passa de criança espiritual para servo. O servo é aquele que começa a aprender a obedecer. Então ele começa a ouvir do Senhor e ele começa a obedecer. Depois do servo, ele tem um processo que chama amigo. Porque o amigo, ele conhece, sabe, a vontade do seu parceiro. Ele começa a descobrir seus segredos, ele começa a ter um nível maior. E depois de amigo, ele passa para filho maduro. Porque o filho maduro agora, ele sabe o que o pai quer que ele faça. Ele sabe qual é a vontade do pai. Jesus, ele falava assim, eu só faço aquilo que vi o meu pai fazer. Porque isso aponta para a maturidade. Então nós temos que entender que para andarmos na colheita e na semeadura, nós precisamos ser maduros nisso. Porque senão nós vamos fazer as coisas como meninos. E Deus não quer isso. Então a graça vai produzir em nós uma aceitação imediata. A graça vai produzir em nós transformação progressiva. E a graça vai produzir em nós uma maturidade crescente. Se você ainda está vivendo como uma criança e já deveria ser maduro, amado, está na hora de você crescer hoje. Amém? Glória a Deus. Então, quando o Senhor fala, cresceis na graça, é porque se a gente já tivesse completo, não tinha necessidade, não haveria necessidade de crescimento. Então nós precisamos crescer nisso. E crescer nisso é responder a Deus. Crescer nisso é entender as intenções de semear e de ter responsabilidade de ser esticado. Por isso, quando a gente fala, quanto que você tem que dar, querido? Se a pergunta é, a pergunta sua é, quanto que eu tenho que dar para ser aceito? Amado, não dá nada. Mas começa a esticar a tua fé. Eu acredito que quando Deus estipula um valor 10%, Ele está dizendo aqui, olha, vamos fazer o seguinte, o mínimo é esse. Mas se você ainda não consegue dar 10, dá 2. Apóstolo, está certo, que não sei, amado, você está crescendo. O problema é se você cresceu, entendeu e não faz, aí é ruim. O problema é você já sabe de tudo isso e não anda, aí é ruim. Porque a intenção do teu coração está errada. A forma que você pensa nisso está errada, tá? Então agora eu quero falar um pouquinho sobre as diferentes formas de semear na Bíblia. Então, para a gente fechar, a gente vai entender isso aqui. Existem diferentes expressões de semeadura, tá? E cada uma revela um aspecto do coração nosso diante de Deus. A primeira que a gente tem que entender é o seguinte, chama primícias. Fala, primícias. Provérbios capítulo 3, verso 9 diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. A primícias, querido, é o seguinte, é a primazia, é a primeira parte, é o valor que a gente está dando para Deus. Deus está em primeiro lugar na nossa vida? Então, a primícias é uma forma de você honrar a Deus em primeiro lugar. Talvez você, falando assim, você não consegue entender o quanto isso significa, mas vamos pensar que você é o aniversariante dessa noite, amém? Dessa manhã, amém? Todo mundo está fazendo aniversário aqui, amém? Glória a Deus. É a pessoa que te ama muito, fez um lindo bolo para você, ok? Um bolo muito bom, que você gosta, com a tua foto, te honrando mesmo, certo? E eles cantam parabéns e essa pessoa começa agora a cortar o bolo. E ela pega o primeiro pedaço desse bolo e ela fala assim, para alguém que chegou agora, nem sabe muito, fala, toma esse pedaço para você. Peraí, você ganhou o bolo inteiro tem valor, é o mesmo sabor, é a mesma massa, é a mesma receita, certo? Mas o primeiro pedaço não foi para você, o aniversariante. Tipo, cara, não faz sentido. Eu tenho certeza que você ia ficar muito triste. Ainda mais porque nós temos uma cultura de que o primeiro aniversário é uma pessoa que é muito estimada. O primeiro pedaço vai para uma pessoa muito estimada. Isso está muito pregnado dentro do nosso coração. Então, separar a primeira parte que honra o Senhor é honrar o Senhor, é falar, Senhor, independente do que eu vou fazer com esse dinheiro,
eu quero que o Senhor seja o primeiro. Ele tem uma direção em primeiro lugar. Amém? Então, o primeiro fruto, levar ao Senhor, é um ato de reconhecimento. Isso comunica uma verdade espiritual, que antes de tudo que eu tenho, Deus vem em primeiro lugar na minha vida. Percebe? É uma questão de coração. Antes de tudo, Deus vem em primeiro lugar. As premissas, ela não fala apenas de quantidade, querido. Não é o quanto. Mas é a ordem, o valor que você dá a isso. Sabe, quando alguém entrega a primícia, ela está dizendo assim: Deus não é apenas parte da minha vida. Deus é o primeiro lugar na minha vida. Não é só um pedaço. Então, esse princípio espiritual, ele prioriza Deus. Como eu disse, Deus não quer apenas participar da nossa vida, Ele deseja governar o primeiro lugar do nosso coração. De novo, não é dinheiro, não é quantia, mas é quem governa o nosso coração. E aí, como eu falo isso, como eu represento isso para Deus, honrando Ele, colocando as primícias. Depois nós vemos o dízimo, que todo mundo fala, né? Reconhecimento de que tudo pertence a Deus. O dízimo, quando nós damos o dízimo, nós estamos falando: Senhor, é uma forma de eu reconhecer que tudo que o Senhor me deu pertence ao Senhor. Negar isso, querido, não é uma questão de necessidade na nossa vida. Negar isso não é uma questão de você dizer assim: não, se eu der o dízimo eu não como, se eu der o dízimo eu não pago aluguel, se eu der o dízimo, sabe, deixa eu te dizer uma coisa: o compromisso com o teu aluguel, com a tua comida, com a tua vestimenta, isso é fidelidade do Senhor, e você já tem dentro da bênção de Deus sobre a tua vida. Mas o que Deus quer é te esticar. Ele quer mostrar onde está o teu coração. Por isso ele fala: trazeis os dízimos, né? Levíticos 27, 30, assim: todos os dízimos da terra pertencem ao Senhor. Então o dízimo, ele ensina que o homem não é dono, ele é um administrador. Quando você faz isso, está dizendo: Senhor, eu estou sendo um bom mordomo, eu estou sabendo administrar. Tudo o que o povo de Israel possuía, terra, colheita, animais, era entendido como provisão de Deus. Como é que você tem olhado para a tua vida? Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem sentido falta? Você tem sentido escassez financeira na sua vida? Deixa eu dizer, você tem sentido falta de provisão de Deus na sua vida? Você pode dizer que Deus não tem dado a provisão para você? Ou você tem gastado de uma forma errada aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, ou administrado de uma forma errada? Então o dízimo, ele funciona como um lembrete constante para nós. Deus é dono, o homem é apenas um mordomo. Amém? Mordomia e reconhecimento de que tudo que está na minha mão é propriedade divina. Então, tudo o que eu tenho veio do Senhor. É quando nós entregamos o dízimo, nós estamos declarando isso. E você pode dizer: obrigado, Jesus, por isso. Terceira oferta, ofertas voluntárias, tá? Por quê? Se primícias é honrar a Deus, dar o dízimo é dizer que tudo que eu tenho vem de Deus, ofertas voluntárias já é uma outra questão. Isso aponta para uma generosidade do nosso coração. Olha, 2 Coríntios 9, 7, como nós disse, cada um contribua conforme propôs no seu coração. A oferta voluntária é a oferta que a gente dá a todos os cultos aqui, alguma coisa desse tipo, né? Elas não têm uma porcentagem determinada, né? Elas nascem de uma decisão interior, de um amor no coração. Então ela deve surgir de um coração que decidiu participar da obra de Deus. O princípio espiritual, através delas, ela revela um coração que confia em Deus e não vive dominado pelo medo. Não vive dominado com medo de perder, de ter falta. Então, a pessoa que anda em oferta generosa, e tudo isso são sementes. Então, se você semeia pouco, você colhe pouco. Eu ouvi uma frase que é mais ou menos assim, eu não sei se eu vou saber falar ela, mas ela fala mais ou menos assim: contribua conforme o quanto você ganha. Contribua conforme o quanto você ganha, para que o que você ganha não se torne aquilo que você contribui.
Entendeu? Não? Eu vou ajudar. Sabe, você tem que contribuir conforme você ganha, segundo o quanto você ganha. Se você ganha bastante, contribua bastante. Se você ganha mais ou menos, contribua mais ou menos. Mas a verdade é o seguinte, não importa, não tem quantidade de quanto a gente ganha. Porque depende da minha vida, da minha história, do meu propósito, daquilo que Deus tem para mim. Gente, de verdade, R$10 faz falta para vocês? Hã? Levanta a mão, quem R$10 faz falta? Ninguém, glória a Deus. Então todo mundo aqui podia dar R$10, certo? Agora, R$1.000 faz falta para você hoje? De verdade, levanta a mão. Se você tirar R$1.000 hoje, vai fazer falta. Hã? Muito bom, ok? Mas, uma pessoa que não trabalha, R$10 faz falta? Está entendendo? Contribua segundo o que você ganha, amado. Se você comparar a contribuição e começar a baixar e dar um nível mais baixo, não faz sentido, porque o processo é esse. Então, eu contribuo segundo aquilo que eu ganho, e aí faço isso para que o que eu ganhe não seja aquilo que eu contribuo, ou seja, não abaixe o processo. Entendeu? Agora, Duda. Depois seu pai te ensina. Ô, pastor Douglas, depois você ensina a Duda aqui, por favor. Que ela não entendeu ainda. Então, a generosidade, ela revela um coração que confia em Deus e que não vive dominado pelo medo de perder. Então, se você tem feito pouca semeadura, o que está revelando no teu coração? Que você tem medo. Posso ouvir um amém? Outra oferta, outra semente, a oferta aos necessitados. Provérbios capítulo 19, verso 17, diz assim: quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Sabe, a gente tem que andar em todas essas sementes, nós temos que plantar todos esses tipos de semente, não é, esse mês eu dei o dízimo, não vou fazer os outros, não, querido, esse coração não entendeu o que nós estamos falando, cara, nós estamos sendo participantes de uma obra grandiosa, então ele está falando assim, quem compadece aos pobres, empresta ao Senhor. Aqui nós vemos uma semeadura de misericórdia, amados, cuidado com os necessitados, sempre foi parte central da justiça do reino. O Senhor, Ele chama a atenção dos fariseus, dizendo assim, ei, vocês dão o dízimo, vocês dão o dízimo da hortelã, de tudo, mas esquecem de amar os pobres, de cuidar das viúvas, de fazer com justiça e com alegria. Faça isso, mas com tudo isso aqui. Jesus está ensinando as pessoas no Novo Testamento sobre isso. Sabe, Deus ele vê, de verdade, amado, vocês não têm noção como Deus está olhando para tudo isso no nosso coração hoje. Olha, o pastor Paulo, eu vou contar à noite de novo, mas eu vou contar agora. O pastor Paulo, um dia, Luiz Paulo, nós estávamos na outra igreja, e foi logo no começo da caminhada de fé dele, e ele tinha que dar R$98 de dízimo, e ele queria ser muito justo com Deus, e ele falou, Deus, eu só tenho uma nota de 100, né? E eu quero ser, não é a questão dos R$2, é a questão de eu ser justo, é 98 o meu dízimo. E ele ficou, aí naquela época a gente ainda ministrava oferta, a gente ministrou oferta, e os envelopes não ficavam atrás da cadeira, ficavam num cantinho lá, um monte de envelope amontoado assim, a pessoa levantava do banco, ia lá atrás, pegava o envelope e vinha atrás aqui na frente. Agora está mais fácil para você, talvez sugestivo, né? Vamos lá. E aí o pastor Luiz, ele ficou brigando com no coração dele, e acabou o tempo da oferta, estava acabando o último louvor, ele falou assim, Deus, eu vou te dar o 100, e o Senhor fica com os R$2 de oferta. E aí ele foi lá atrás pegar o envelope, então todo mundo já tinha pego o envelope, todo mundo já tinha participado. Aí ele vai lá, quando ele chega lá atrás, que ele pega o envelope, ele abre o envelope, tinha sabe quanto dentro do envelope? R$2. E Deus falando com ele, se você se preocupa, eu muito mais. Sabe, gente, Deus está vendo isso. Ele sabia do coração do Luiz, gente, era impossível ter aqueles R$2 lá. E outra, vamos dizer que a tesoureira esqueceu os R$2 lá, ele pegar o envelope que tem os R$2, cara, é Deus. Isso é muito real. Isso é um de muitos testemunhos que nós temos para contar aqui, de que Deus está vendo isso, de que Deus está olhando para isso, e que é sério, e Ele está fazendo segundo o teu coração. Então, se o coração de um homem se preocupa em dar certo, muito mais o de Deus em olhar para aquilo que Ele está dando.
Então, assim, há ofertas do necessitado. Nós precisamos, querido, deixa eu dar uma dica para você. Dinheiro, faz tempo que o dinheiro tem sumido, não é? Sim ou não? Você tem dinheiro, espécie no bolso, alguns que tem ainda é muito pouco. Mas a maioria é cartão, é Pix, é algo desse tipo. Mas a gente não percebe, e quantas vezes alguém necessitado pediu algo num farol para você e você não tinha para dar, porque você só tinha Pix, porque você só tinha cartão, porque você só tinha isso. Sabe, não custa nada você trocar uma quantia por mês em moeda e deixar lá no teu carro. E todos que pararem, pega e tira. Eu tenho isso no meu carro. Aonde? Acabou? Tenho que encher então. Acabou essa semana. Mas assim, eu troco lá 30, 40 reais de moeda e chego no farol, dou, alguém que está pedindo, dou. Gente, são semeaduras. Se você planta muito, você colhe muito. Se você planta pouco, você colhe pouco. Tem um pastor nos Estados Unidos que ele tinha uma casa trilionária. Uma casa que, assim, as pessoas falam, pastor tem uma casa dessa, né? Mas, e ele respondendo, falando com Deus, né? E Deus respondeu para ele a seguinte coisa, mas a sua casa é equivalente à quantidade de oferta que você me deu esse ano todo. Imagine, amado, se tua casa fosse equivalente à oferta que você deu o ano inteiro para o Senhor. Aonde você ia morar? Hã? Percebe? Não é que Deus está te abençoando porque você dá, querido. É porque é um princípio do reino. E outra, a intenção não é ficar rico, a intenção é ser participante desse reino, cara. É isso que nós estamos querendo entender. Há também uma outra oferta que a gente tem que chamamos de primícias da honra, que é dar a primícia ao sacerdote, é reconhecer a ordem espiritual estabelecida por Deus sobre nós. Ezequiel 44:30 fala assim, o melhor de todos os primeiros frutos serão dos sacerdotes, para que façam repousar a bênção sobre a vossa casa. Olha aqui, ele não está falando que vai ter maldição sobre a tua casa, mas a bênção precisa ser manifesta, precisa ser contínua, não pode ser interrompida. Então, nesse texto, nós vemos que as primícias também eram levadas aos sacerdotes. Isso não apenas com sustento ministerial, mas um ato de honra. Olha o que Timóteo fala, Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5:17. Os pastores, os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente aos que trabalham na palavra e na doutrina. Sabe qual foi o dia que você honrou aqueles que ministram a palavra no coração de vocês, de você chegar e falar, olha, eu quero te abençoar com essa quantia que eu propus no meu coração? Sabe, as primícias da honra é muito importante a gente entender isso, porque é um reconhecimento da fonte espiritual. Você está dizendo, eu sei de onde está vindo as coisas que Deus está falando comigo. Sabe, é bíblico, isso são sementes que nós lançamos no reino. É um alinhamento com a ordem que Deus já estabeleceu na sua casa. Então Deus derramou a bênção sobre a sua casa? Sim, amém? Todas as nossas casas são abençoadas, mas eu preciso me alinhar com isso. Eu preciso responder a isso. Não é, gente, é de se desprender. Então, todas essas formas de semeadura revelam algo importante, que no reino de Deus, a semeadura não é apenas financeira, mas é uma expressão do nosso coração. Semente expressa o teu coração. Posso ouvir um amém? Onde eu devo entregar a minha semente? Malaquias 3:10 fala, trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Sabe, muitas pessoas elas querem fazer isso da forma dela, do padrão dela. Por exemplo, algumas pessoas elas convertem seu dízimo, suas ofertas, como um dízimo, dizendo assim, eu vou comprar 10 cestas básicas e vou levar para o orfanato tal. Eu vou ajudar a instituição tal. Querido, a nossa semente precisa ser plantada na terra fértil, numa terra que propaga o evangelho. Se a semente não estiver contribuindo com o reino de Deus, essa não é uma semente em uma boa terra. Até mesmo se a igreja, se você pega e semeia com a intenção, o pastor está pregando assim, se você der hoje, você vai receber tanto, que não sei o quê, e você semeia nessa intenção, essa semente não é uma terra fértil, em tirar um lucro. Por isso que a gente precisa ter um coração muito sincero em relação a isso.
De verdade, o nosso anseio da liderança dessa igreja é ver você prosperando nisso. É ver você crescendo nisso. É não ter falta nisso. Esses dias tinham 2 cestas básicas aqui. E eu falei assim, nossa, Ariel, a gente precisa dar um jeito de entregar essas cestas básicas aí. E parece que a igreja aqui não tem falta de cesta básica. Glória a Deus por isso, aleluia. Eu sei que se entrar uma cesta básica na tua casa vai melhorar um pouco. Mas não tem falta. Não é verdade? Você vai ter 2 pacotes de arroz mais na sua casa. Então, vamos ter, para quê? Por ganância? E aí eu falei, Senhor, precisa disso. Daqui a pouco liga alguém. Ariel, apóstolo, está vindo uma pessoa aqui, pediu uma cesta básica, não sei o quê. Gente, quando tem, o Senhor envia as pessoas. A gente precisa semear nisso. Nós sabemos disso. Então você vai fazer compra, querido? Compra uma cesta básica. É uma semente. Deixa aqui na igreja, vai aparecer alguém, aqui é um lugar que aparece direto. É importante isso, a gente percebe que nós não anda mais na semeadura, tem tanta área para nós semearmos. Então, onde eu devo semear? Malaquias 3,10 fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. Então, dízimo, querido, não pode ser revertido, porque as pessoas querem, sabe o que elas querem? Elas querem assim, não, eu vou decidir o que aquela igreja vai fazer com o meu dinheiro. Então, de novo, é seu, não é de Deus. É a mesma coisa que eu te der um carro e falar assim, olha, é o seguinte, é tu essa Ferrari, só que você não pode tirar da garagem. Aí você todo dia olha para a Ferrari. Eu te dei algo? Nada, não te dei nada. Eu estou controlando ainda. Então, dízimo querido, pega o envelopinho seu, pega a oferta, entrega aqui, 10%. E, de novo, 10% é só o início. Há mais de 8 anos, acho que 10 anos, o meu dízimo é 20%. Tudo que eu ganho eu dou 20%. Porque eu propus no coração isso. E eu não estou falando isso, eu estou dizendo isso porque a palavra, o ensino necessita disso. Necessita de nós testemunharmos. Cara, e glória a Deus, nunca me fez falta. Nunca faltou, nunca deixei de dar por causa que não tinha condições. Propõe no teu coração fazer coisas para o reino. Começa a olhar para o teu coração e gerar dentro do teu coração essa questão de investir pesado no reino. Você vai ver o quanto Deus vai pôr na tua vida, quantas confianças das riquezas Ele vai colocar sobre a tua vida. Amém? Então, resumindo, o dízimo está ligado ao lugar onde a pessoa é nutrida. Então, traga o dízimo à casa do Senhor, onde você se alimenta, onde você adora, onde você come, onde você é sustentado, né? Por quê? Porque esse dízimo vai sustentar essa obra, vai investir no reino, enfim. Ofertas, então as ofertas elas são expressões de generosidade. Podem ser entregues aqui, podem ser dadas a outras pessoas, podem ser feitas de outra forma. Amém? Ok? Só que, de novo, o coração define a qualidade da semente. Lucas capítulo 21, verso 1 diz assim, olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Então ele viu rico lançando ofertas e viu uma viúva lançando 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo, quem lançou mais do que todos, esta pobre viúva. Porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhe sobeja, do que sobra. Mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Então, a semente, o coração vai definir a qualidade da sua semente. Se você só está fazendo porque sobra, porque estão falando para fazer, ou por necessidade, ou por troca, não é o que você propôs, querido, a qualidade é pouca. A sua semente talvez não produza frutos. Mas se você tem a intenção, e a questão aqui não é a quantidade, mas a intenção, a fé que está envolvida, a confiança, o coração ali que está declarando o quanto eu quero andar nisso, o quanto eu quero viver isso. E o maior exemplo de generosidade, amados, se a gente for falar assim, se é questão de quanto, nós vamos falar então, do maior exemplo de generosidade, Jesus Cristo. Deixou toda a sua riqueza, se fez pobre, para que eu e você pudéssemos receber isso. Então, querido, eu queria que você ficasse de pé agora.
pergunta final é: eu sou obrigado a dar? A resposta é não. Na verdade, não é nem essa pergunta que nós temos que fazer. A pergunta é: que tipo de colheita eu quero produzir na minha vida e no reino de Deus? Existe um outro texto que Jesus ele diz assim: se você não é fiel naquilo que é do outro, como confiará as suas próprias riquezas? Sabe, amado, se nós não somos fiel no projeto que Deus tem colocado, que é do outro, que é do próximo, como que Deus vai confiar coisas verdadeiras ao teu coração? Nós precisamos entender que é uma questão de investir no reino de Deus. Então, Deus não quer apenas algo das suas mãos. Ele quer governar o lugar onde o teu coração está. Amém?